Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do quadro Ponto de Vista. Esse quadro muito bom do Correio do Lago. E você já sabe, né? São assuntos interessantes com pessoas interessantes e hoje não podia ser diferente. Você já está vendo aqui, né? Olhando assim, uma cadeira de roda com um monte de fio e um monte de sensor. Você já vai saber por quê. Hoje a gente recebe aqui o Fernando Miguel Cor. Ele que é um aluno do colégio, aliás, era do colégio Graciliano Ramos e agora está no colégio Dona Dulce, em Toledo. Ele vai contar um pouco para você do que ele está desenvolvendo. É um negócio incrível. Vamos lá. Fernando, muito bem-vindo ao Jornal Correio do Lago mais uma vez. E vamos falar da sua cadeira de roda motorizada. Motorizada não, né? Porque isso já tem. É uma cadeira de roda que reconhece as expressões faciais, um projeto seu, e dá a pessoa. Bom, você vai falar melhor disso do que eu. Vamos lá, Fernando, apresenta para nós o seu projeto. Então, como você já citou, é uma cadeira de rodas que ela é controlada por expressões faciais. Ela é voltada principalmente para pessoas que possuem deficiência motora severa, Uhum. em especial tetraplégicos, paraplégicos e alguns graus de paralisia cerebral. Ela foi pensada para ajudar essas pessoas, né, conseguirem ter mais autonomia, porque elas sempre dependem de um cuidador para fazer a transposição de cômodo, sair, né, dos locais e Uhum. se locomover, né? Então, com isso, com essa tecnologia de expressões faciais, permite que elas consigam ter essa autonomia, essa liberdade, digamos assim. Sozinhas, né? Elas conseguem se Isso, virar sozinhas. Isso, para quem tem, por exemplo, que é tetraplégico, isso é fundamental. A pessoa não consegue fazer muita coisa. Então, se ter um software ali que vai reconhecer as expressões dela, então se ela pisca, ela vai para a esquerda ou para a direita, enfim, depois a gente fala um pouco mais disso. Mas antes, eu quero saber um pouquinho de você, tá? Pra gente não pode faltar essa parte. Você estudou no Colégio Graciliano Ramos, e aí ali começou o projeto. Conta pra gente. exatamente. No ano passado, é, a gente surgiu essa ideia, né, da cadeira Uhum. lá na Sala das Altas Habilidades, que era no contraturno lá, lá na Escola Graciliano Ramos. Sala de altas habilidades. Isso. Certo. Ela é para alunos que têm esse diagnóstico, em que Uhum. lá a gente desenvolve projetos e coisas do tipo, pesquisa em Uhum. especial. Daí, eu estava lá até esse ano, né, que eu acabei mudando de escola. Tu tá no colégio Dona Dulce, em Toledo, né? Isso, exatamente. Você, por fazer parte desse grupo, aliás, da classe de altas habilidades, você ganhou uma bolsa, é isso? Tem um projeto do Estado, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Teve uma parceria do colégio com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, em que esses alunos que possuem esse diagnóstico conseguiram bolsas para estudar lá, né? Então eu estudo lá com bolsa 100%. Um 100%. E lá eu estudei integral. Isso, integral. E lá, dentro do colégio Dona Dulce, você faz parte da Academia Dona Dulce, que é onde você desenvolve, é isso? Isso, exatamente. A Academia Dona Dulce é no contraturno, em que a gente vai para lá depois, né, de tarde, e a gente desenvolve vários projetos, tem aulas de tecnologia, programação, aulas de cultura, teatro, aulas de esporte, entre outros. Que bacana. Tá, agora vamos falar da cadeira. Como é que você chegou nisso? Foi uma ideia de alguém que te deu uma inspiração ou foi criação sua mesmo? Você falou, não, eu vou fazer isso aqui. Então, quando eu estava na sala de altas habilidades, eu estava pensando em fazer algum projeto que pudesse ajudar milhões de pessoas ao redor do mundo. Uhum. E eu descobri essa necessidade em que pessoas que possuem, como tetraplegia, essa dificuldade de conseguir se locomover, de ter autonomia, né? Então, com isso, eu pensei em fazer uma solução. Aí que surgiu essa do controle por expressões faciais, porque é algo, assim, fundamental do ser humano, né? Sim. Expressar, o sentimento, expressar com o rosto. Então, utilizando desse meio, essa pessoa consegue agora se locomover, né? Podendo para qualquer lugar, só utilizando o rosto. E a demanda, tu tem noção mais ou menos quantos cadeirantes existem, coisas assim, para você atender essa necessidade? Tem uma noção disso? Sim. Segundo a OMS, em torno de 80 milhões de pessoas ao redor do mundo necessitam do uso de cadeira de rodas, mas em torno de apenas 5 a 35% tem acesso a essa tecnologia de cadeira de rodas. E quando você
for englobar essas pessoas com tetraplegia para a questão de cadeira de rodas Uhum. personalizada, a porcentagem é muito Muito baixa. menor ainda, né? Então, elas é realmente uma necessidade emergente, né? Sim. E aí você viu essa necessidade e resolveu atender. Criar um projeto que atenda especificamente as pessoas que precisam, né? Porque assim, tem bastante gente que é cadeirante, né? O número, inclusive, você trouxe, são 80 milhões de pessoas que necessitam de cadeira de roda, mas existe uma porcentagem, como você mesmo falou, que, por exemplo, a pessoa, ela é paraplégica, ela consegue movimentar os braços, então, de certo modo, ela consegue se movimentar na cadeira de roda. Mas aí tem os tetraplégicos, né? Que não tem movimento dos braços, por exemplo. Você viu essa necessidade e resolveu criar esse projeto da cadeira. Não é uma cadeira autônoma, é uma cadeira que lê a sua expressão facial, né? E se move para frente, para o lado. Mas me fala aí, como é que são os comandos? Eu sei que você já me deu uma adiantada que eles podem ser adaptados de caso a caso, né? Como você bem disse, tem casos mais extremos, casos menos extremos. Me fala um pouco aí. Ele é um software que lê o rosto? Como é que é? Então, basicamente, eu desenvolvi um software em que ele distribui pontos ao redor do rosto, por exemplo, na boca, na sobrancelha, nos olhos, e ele, a partir de inteligência artificial, e daí ele analisa a distância, né, entre esses pontos. Com isso, a gente consegue configurar vários comandos. Então, o que eu usei para esse primeiro protótipo, para fazer os testes, foram comandos como levantar a sobrancelha para ir para frente, dar um sorriso para ir para a direita, abertura da boca para ir para a esquerda e fechar um dos olhos para parar. Então, esses foram os comandos iniciais, Uhum. mas dá para modificar, né, conforme o que a pessoa precise, né, Sim, de fato. conforme a necessidade dela, né? Ou até o grau de imobilidade da pessoa, dá para ser mais sensível ou não, né? Sim. Que bacana. E aí, é, qual que é a tua ideia assim principal? Qual que é o teu desejo desse projeto? O que que você pensa para o futuro? O próximo passo seria fazer ela em tamanho real, né? Porque meu maior objetivo com todo esse projeto é conseguir trazer, né, essa acessibilidade para quem mais precisa, né? Então, o meu maior sonho é conseguir realmente ajudar essas pessoas, né, por meio dessa tecnologia. Então, agora estou trabalhando já em ver como é que a gente pode fazer essa cadeira tamanho real, né, para conseguir Uhum. atender essa demanda. E lá na academia lá, eu imagino que tenha toda uma estrutura que te ajuda muito com isso, né? Sim, lá eles têm bastante material, ótimos Suporte professores, isso. a prática do Naduzi em si dispensa apresentações, né? Ainda mais focada agora dentro de um colégio, que tem dentro, aliás, do colégio, uma academia específica para pessoas com essas habilidades do nosso amigo Fernando. Imagina só o nível de material, de professores, de tudo que tem lá. Deve ser de primeiro mundo, né, Fernando? Sim, sim. Lá tem bastante disso. Só que lá também atende, né, outras escolas, né, não só Uhum. o Colégio do Naduz, porque, na verdade, a academia, ela surgiu há um tempo, mais tempo, né, do que o colégio, surgiu Sim. bem antes. Ah, surgiu antes? Surgiu Olha antes. só. Esse é o primeiro ano do colégio lá, Ah, olha só, é o primeiro ano do colégio. primeiro ano. Mas a academia. A academia, ela tinha outro nome, né? Mas já tem algum tempo, já Uhum. mais de 2, 3 anos, eu não sei ao Que certo. bacana. Então, e lá desenvolvem outros projetos também. Tem Sim, bastante projeto rolando lá. vários, vários. Tem projetos para ir para Olimpíadas de Robótica, entre outros. Uhum. Fora alguns projetos de outros ramos, de cultura, gastronomia, Uhum. outras áreas. Voltando a falar um pouco da cadeira agora. Vocês podem ver aqui, ela tem uns sensores de proximidade, né? Então ela detecta objetos. Por exemplo, obstáculos, digamos assim. Se a pessoa está indo para lá e ela detectar, ela vai parar sozinha? Exatamente. A ideia é que a gente colocou esses sensores aqui, e quando ela está andando, né? Vamos dizer, ela detecta um objeto aqui na frente, ela para. Ou se eu quero fazer uma curva para a direita ou para a esquerda, se tiver um objeto, ela não vai fazer essa curva, né? Aí ela vai impedir que tenha uma colisão com algum obstáculo. Ou seja, ela tem um nível de segurança também. Tem, é E focado você me nisso. dizia também que ela tem um sensor, um giroscópio, um sensor de inclinação, né? Se for Isso, subir uma rampa, por exemplo, aí ela sabe que está numa situação de subida, de inclinação. isso. A gente adicionou esse giroscópio ali para
como você bem disse, né, detectar inclinação, né, e com isso poder modificar a velocidade, tipo, Uhum. fazer mais força quando é subida, reduzir um pouco a da descida para não acelerar Que demais, bacana, para cara. ter uma maior precisão, Olha segurança. só que bacana. Esse teu projeto é muito promissor, hein, Fernando? Então, um jovem muito inteligente, meus parabéns. E me chama a atenção de que a sua vontade foi de ajudar, né? Isso é muito bacana, cara. Isso nos traz uma fé no futuro, digamos assim, em jovens como o Fernando, que estão usando o seu tempo e a sua energia para ajudar o outro. Inclusive, eu gostaria de dar os parabéns em nome do Jornal Correio do Lago, em nome da população santelenense, né? Porque nós somos todos santelenenses. E te dar os parabéns por esse projeto, cara. É algo, uma filantropia, assim, que eu percebi aqui muito bacana, ajudar o outro, né? E, Fernando, me fala aí, a sua ideia, você tem estimativa de tempo aí? Quanto tempo você imagina que vai conseguir colocar num protótipo de tamanho real? Tem alguma estimativa aí? Uma perspectiva, digamos assim? Uhum. É, eu penso assim que vai alguns meses, só que depende, claro, né, de vir acesso a esse material, né, para Uhum. fazer em tamanho real, porque daí já é um nível maior de custo e de Sim, sim. trabalho, né? Mas tendo todos os materiais necessários, quando der para ter tudo, aí eu penso que dá para fazer em 1, 2 meses deve dar, porque o que precisaria daí é mais fazer a estrutura da cadeira, fazer essa parte Uhum. e acoplar, né? Porque essa parte da tecnologia do controle já tá Já está relativamente desenvolvida, né? pronta, né? Já está pronta. Seria só integrar, né, as duas tecnologias. Exatamente. Ou seja, o mais difícil você já fez. Agora é só montar um tamanho real, é isso? Na teoria é. Na teoria é, né? Que bacana. Ô, Fernando, eu gostaria de te agradecer pela presença aqui e deixar espaço para caso você queira fazer um agradecimento aos seus professores, alguém que você queira, qualquer coisa, até mesmo complementar algum assunto que a gente talvez tenha esquecido da cadeira, fique à vontade. Então, agora eu vou usar esse tempo aqui para fazer um agradecimento, né? Primeiramente, aos meus pais, né, que sempre me incentivaram a desenvolver projetos e na questão da educação e pesquisa. Agradeço minha antiga escola, né, o Graciliano Ramos, né, que abriu as portas, né, para desenvolvimento de projetos lá, principalmente na sala das altas habilidades. Inclusive, desculpa interromper aqui, inclusive você foi, digamos assim, encontrado pelo projeto aqui, né? Pelos professores ali do colégio. Você me dizia que tem uma professora específica que trabalha com isso. Você lembra o nome dela para mandar um alô para ela? Sim. Então, um agradecimento especial à professora Andréia, que é a professora das altas habilidades ali do Graciliano Ramos, em que ela fez todos esses testes para diagnosticar as altas habilidades. E também na questão estava sempre junto na questão de desenvolvimento do projeto, foi com nós junto para uma feira das altas Que começou habilidades. aqui em Santa Que Helena, né? começou aqui em Santa Helena. Que bacana. Exatamente. E os professores lá da Prate? São ótimos Da Prate não, né? Do professores. colégio, né? Do colégio Isso. Dona Dulce. Uhum. Também quero agradecer lá ao colégio, à academia, tá dando um suporte muito grande, né, para continuar trabalhando e evoluindo esse projeto. Agradecer ao professor de programação, os professores do colégio mesmo, todos os professores em geral. Não vou citar aqui porque Uhum. seriam muitas pessoas, né? Então, eu agradeço todos que estão ajudando, né, a progredir, né, esse Sim. sonho de ajudar Uhum. essas pessoas com necessidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. E não se esqueçam, hein? Pessoas como essa que movem o mundo.